Bom dia, eu sou a professora Merilice e hoje nós vamos falar sobre o gênero textual fábula. Vocês já conhecem a fábula? Já ouviram alguma historinha que tem uma lição de moral? Eu acredito que sim, lá no 5º ano nós começamos a introduzir gêneros textuais e aí nós falamos um pouquinho sobre a fábula. E hoje nós vamos rever esse conceito, só que acrescentando a causa e a consequência. Então vamos lá? O objetivo desta aula é trabalhar a causa e a consequência através da fábula. Então nós vamos relembrar esse gênero textual e também vamos conceituar a causa e consequência. O nosso descritor é o D8, que vai trabalhar a habilidade de estabelecer a relação de causa e consequência entre as partes e elementos de um texto. E aí nós vamos ler essa fábula que eu acho que vocês já conhecem, que é a do leão e o ratinho. É uma fábula curta, porque os textos da fábula eles são curtos. Então são textos objetivos, de fácil entendimento, e nós vamos ler para entendê-lo e aí dar sequência na explicação. Então, o leão e o ratinho. Numa floresta bem distante vivia um leão que era temido por todos os animais que lá moravam. Ele gostava de caçar e andar por todos os lugares. Certo dia, cansado de tanto caçar e já com a barriga cheia, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Veio um ratinho passear por cima dele e ele acordou. O leão acordou muito nervoso e prendeu o ratinho debaixo da sua pata. O ratinho ficou apavorado com a situação que se encontrava. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de comê-lo e deixou que fosse embora. Imagine que situação, hein? O tempo passou e o leão estava em seu passeio matinal. Sem perceber, ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta tremer com os seus urros de raiva. Não tinha quem não escutasse os urros do leão feroz. O ratinho, que não estava muito longe do lugar, foi ver de perto o que estava acontecendo. Quando chegou, se deparou com o leão preso na armadilha. E no mesmo momento, o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. E qual será que é a moral dessa história? Porque toda fábula ela tem uma moral, ela traz um ensinamento. Vocês soltariam o leão? Se vocês fossem um ratinho? Porque vejam bem, uma vez o ratinho já correu um risco próximo ao leão. E de tanto implorar, o leão resolveu soltá-lo. Mas será que dessa vez, após soltá-lo, o leão não iria comê-lo? Vamos ver? A moral da história é um dia da caça e do outro do caçador. Então, um dia o leão liberou o ratinho ali e no outro dia o ratinho o ajudou. Então essa é uma característica da fábula. A fábula é uma história curta, com animais que agem como pessoas e que termina com uma lição de moral. Suas marcas principais são a personificação, que é quando os animais, os objetos, eles têm características, agem como se fossem humanos, com características humanas. A simplicidade da linguagem, todos conseguem entender, uma história curta, simples, e o foco em valores humanos. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão que aí a Prof. Para explica novamente. Os principais elementos. Então, nós temos os personagens, como eu falei para vocês anteriormente, quase sempre são animais, plantas ou objetos que pensam, falam, sentem como seres humanos. E isso se chama personificação. Então, como eu falei, os animais, objetos, eles falam, pensam e sentem como seres humanos. Ou prosopopeia, que é uma figura de linguagem que nós vamos trabalhar mais adiante. As figuras de linguagem. Cada animal representa um jeito de ser. A moral da história é uma frase no fim do texto que ensina uma regra de boa conduta, um valor ético ou traz um conselho para a vida. Lembra quando o pai ou a mãe fala lá com vocês, ensina alguma coisa e diz, olha, essa aqui é para você, é um ensinamento para a vida. Então, é a moral da história. O tamanho e linguagem. O texto é curto, direto e usa palavras fáceis para que qualquer pessoa consiga entendê-lo rapidamente. Então, é um texto de fácil entendimento.
A estrutura da história, ela tem um começo que apresenta os personagens, um meio com o problema, um conflito e um fim que traz a solução e a lição. Tempo e lugar. O tempo e o espaço costumam ser indefinidos ou livres, mostrando que o ensinamento serve para qualquer época ou lugar. Conceito de causa. Causa é o motivo ou a razão. Pergunta-chave: por que isso aconteceu? Principais palavras e conectivos: porque, já, visto que, como, no sentido de motivo e uma vez que. Qual é a causa da história ali do leão e ratinho, da fábula? A causa principal, o evento inicial que dá origem a toda a história, é o leão, da história na fábula do leão e ratinho, é o pequeno ratinho que passa correndo e brincando por cima do leão. Então essa é a causa. Qual é o conceito de consequência? É o efeito ou resultado gerado pela causa. Pergunta-chave: o que aconteceu por causa disso? Principais palavras, conectivos: portanto, por isso, assim, logo, de modo que, tanto que. Qual é o exemplo da consequência? A reação do leão de prender o rato, que por sua vez gera pedido de misericórdia e promessas de ajuda futura. Então, a causa, motivo, e a consequência é o resultado. Com base em tudo isso, eu trouxe para vocês uma atividade de fixação. Então, na coluna A nós temos as causas e na coluna B as consequências. Número 1, o ratinho acorda o leão enquanto ele dorme. É a causa. Qual seria a consequência dessa atitude? 2, o ratinho pede ajuda ao leão. Causa. Qual seria a consequência? E assim por diante. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e nós já corrigimos a atividade. Então, aqui nós temos a nossa resposta. Vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram. O ratinho acorda o leão enquanto ele dormia. É a causa. Qual é a resposta? Qual seria a consequência dessa atitude? O leão fica irritado. O ratinho pede ajuda ao leão. Causa. Qual é a consequência? O leão liberta o ratinho. O leão decide não machucar o ratinho. É a causa. E a consequência? Qual seria? Qual vocês colocaram? O ratinho promete retribuir o favor. E o leão fica preso na rede dos caçadores. Causa e a consequência: o ratinho consegue ajudar o leão. Então, como para tudo na vida, toda causa terá uma consequência. Aqui nós falamos da fábula, mas nós temos outros textos também que nós podemos fazer essa análise. E aí tem a causa e a consequência, por exemplo, na casa de vocês, quando a mãe diz: arrume seu quarto. Se você não arrumá-lo, vai ter a consequência, a mãe vai chamar a atenção. Então, fazendo a retomada, resumindo, a fábula é uma história curta com animais que agem como pessoas e termina com uma lição de moral. A causa é o motivo e a razão, e a consequência é o efeito ou resultado gerado por essa causa. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Agora eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam e o que vocês entenderam sobre esse conteúdo. Então eu vou voltar aqui um pouquinho, só para eu ver o que vocês conseguem identificar aqui. Por que será que o leão se irritou? Eu já falei lá, nós fizemos a atividade, mas vamos ver se vocês fixaram. Por que o leão se irrita com o ratinho? O que aconteceu para que o leão se irritasse com ele? O que o ratinho fez? Então, o ratinho passou por cima do leão quando ele estava dormindo. Isso é causa ou consequência, turma? O que vocês acham? Quando o ratinho passa por cima do leão no momento do sono dele, é causa ou consequência? Causa, né? Então, o ratinho passa por cima. Qual é a consequência aqui no texto? Identifiquem para mim aqui no texto qual foi a consequência dessa atitude. Vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês identificarem. Analisem o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro. Quem disse que está no terceiro parágrafo acertou. Então, o leão acordou muito nervoso e fez o quê? Prendeu o ratinho debaixo da sua pata. Então, essa foi a consequência.
E aí lá no final nós tivemos uma outra situação também, né? Aqui, que aí vimos a causa e a consequência lá no terceiro parágrafo, e aqui nós temos a situação que vai gerar a lição de moral. Que é quando o ratinho, que após ter sido solto pelo leão, ele não estava muito longe do leão, quando ele se deparou com o leão preso na armadilha. E o que aconteceu? Ele lembrou da boa atitude do leão, roeu as cordas e o soltou, né? E qual é a lição? Por que a lição de moral é aquela? Porque um dia o leão é que estava ali numa situação favorável e no outro ele estava numa situação desfavorável. E aí o que acontece? Uma mão lava a outra. Então um dia da caça e outra do caçador. Então, como nós falamos que a fábula ela traz a característica ali da lição de moral e ela traz também um ensinamento, esse seria o ensinamento de hoje. Fala que acabou a aula. Então vamos finalizar. Muito obrigada, até a próxima aula. Qualquer dúvida nós fazemos a retomada na próxima aula.